Olá galera, eu sou Napoleão Bonaparte. Hoje vou contar uma pequena parte da história da Revolução Francesa. Há alguns dias eu contei a minha própria história aqui no canal, então hoje vou contar sobre a Revolução Francesa. Primeiro de tudo, o significado de revolução é o mais simples de resumir. O conceito de revolução é entendido, comumente, como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica, isto é, tal conceito é fundamental para se entender os períodos históricos moderno e contemporâneo. Assim, a primeira vez que essa palavra surgiu foi durante o período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI. A palavra teve origem nas ciências naturais e foi empregada como uma referência ao movimento lento, regular e cíclico dos astros e estrelas. Pequena curiosidade: a Revolução Francesa foi entre o período de 1789 e 1799 e marcou o fim do absolutismo na França. A Revolução Francesa foi resultado direto da crise que a França vivia. A insatisfação popular, com a crise econômica e política, aliou-se com os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. O iluminismo, conhecido também como século das luzes e da ilustração, tem como principal objetivo trazer a humanidade para a luz da razão, ir contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Compreende-se como um idealismo pautado na razão. A França era dividida em três classes sociais diferentes: clero, nobreza e povo. Definição para o restante da população: clero sendo o povo ligado à igreja, pois a igreja nesse período comandava. Na burguesia se encontram os grandes proprietários de terras, ou seja, as pessoas mais ricas do país, e por último, mas não menos importante, o povo, classe onde se encontram os pobres. Um ponto muito importante é que nesse período a França começou a sentir uma diferença por conta da evolução do capitalismo no mundo. Por mais que se tentavam fazer novas reformas para melhorar o capital do país, sentiam-se grande resistência do clero e da nobreza, pois iriam sofrer algumas taxações e impedimentos de agirem como queriam, e isso foi um problema, pois algumas reformas foram pensadas, mas nada que agradavam o clero e a nobreza. Agora imagina só como ficou o clima nessa época, pois grande parte da sociedade queria essa reforma, queria essa regularidade, queria essa revolução no país. Toda essa fase fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes da terceira classe social. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei se mostrou contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. O estupim da Revolução foi quando, em 1789, precisamente no dia 14 de julho de 1789, a população comandada por um pequeno grupo invadiu a então prisão de Bastilha, como ficou conhecida, e se iniciou a Grande Revolução Francesa. Ficavam nessa prisão os opositores do absolutismo, e assim todo o país se espalhou o fervor revolucionário. Na Revolução Francesa se enquadrou três fases. A primeira sendo a Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa de 1789 a 1792. A segunda sendo a Convenção de 1792 a 1795. A terceira sendo a Diretório de 1795 a 1799. Na primeira fase teve como características a divisão de poderes, igualdade civil, votos censitários, trabalho e religião. 2 anos depois, em 3 de setembro de 1791, foi adotada uma Constituição que encerrava o antigo regime e estabeleceu a monarquia constitucional na França. Na segunda fase, a Convenção da Revolução Francesa marca a tomada de poder a ser realizada pelas camadas populares francesas. Nesse período, a tomada das armas para a participação na Batalha de Valmy e a insatisfação dada pelos resultados da monarquia constitucional motivou a convocação de uma convenção. Essa nova instituição haveria de elaborar uma nova Carta Constituinte que viesse a superar os limites do regime anterior. Refletindo a agitação da época, a convenção foi formada por uma maioria de jacobinos, setor que representava a pequena burguesia, e os sans-culottes. Além disso, haviam os girondinos, partido contrário à radicalização do processo revolucionário e defensor das conquistas, que prestigiaram os interesses políticos e econômicos da parcela mais abastada da burguesia. Foi a partir desses dois grupos, um mais exaltado e outro conservador, dos quais herdamos os conceitos políticos de direita e esquerda.
Na terceira fase, o diretório, com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte e autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por mim Napoleão, que, em 1799, tomou o poder da França em um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Iniciou-se, então, o período napoleônico. O meu período. 10 anos de revolução e essas foram suas conquistas. Fim dos privilégios de classe na França. Fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Inspiração para movimentos de independência no continente americano. Popularização da República como forma de governo. Separação entre os poderes. Imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Posso falar com total clareza que a revolução tem várias camadas e muito mais detalhes, como o intuito do canal é um grande resumão, para se aprimorarem nessa grande história pesquise mais. Obrigado, até o próximo vídeo.